Fala galera da Informetal, mais um vídeo do canal. Hoje eu vou fazer uma resenha crítica de mais uma série da Netflix e que eu vou falar um pouquinho hoje. Então bora saber mais um pouquinho? Roda a vinheta! Fala galera, mais uma vez aqui, mais um vídeo do canal. Aqui é o Léo Metaller e eu trago para vocês hoje mais uma resenha crítica de uma série da Netflix, Midnight Mass, de 2021, criação e direção de Mike Flanagan. Em português, Missa da Meia-Noite. O que é essa série, A Missa da Meia-Noite? Então vamos lá, vamos comigo que eu vou contar um pouquinho para vocês, né, o que foi essa série. Midnight Mass estreou no dia 24 de setembro de 2021, são 7 episódios, totalizando 7 horas e 30 minutos de duração, todos os episódios. Sem muita enrolação, sem muito blá blá blá, a série começa com o personagem Riley. Ele se embebeda, se envolve, num acidente e acaba, atropelando uma moça. Essa moça morre nesse acidente. Ele é condenado, um cara que estava bem financeiramente, tudo, só que ele estava curtindo a vida. Ele veio de uma ilha pequenininha para a cidade, estava curtindo a vida e de repente se vê nesse problema e chega até a ser preso. Quando ele cumpre toda a pena, ele volta, meio que uma maneira de redenção, de tentar pensar no que aconteceu. Ele volta para essa ilha onde ele cresceu, que é a Crockett Island, a ilha Crockett, uma ilha com 127 habitantes e que era, vamos dizer assim, coberta, era acompanhada de perto pelo Monsieur Pruitt, que era um religioso, o padre da paróquia, muito assim querido por todo mundo, e que naquele momento em que o Riley chega na ilha, ele não encontra o Monsieur, que o Monsieur teria saído para fazer uma viagem para a Terra Santa. E aí começa algumas coisas você já começa no comecinho da série já a entender para que lado vai essa série. O elenco, vamos falar primeiro do elenco, depois eu conto um pouquinho mais da série, e para quem assistiu eu também faço aquela costumeira sessão com spoilers. Vamos lá no elenco, de Midnight Mass. O que nós temos? Nós temos boa parte dos atores que já fizeram, A Maldição da Mansão Will e A Maldição da Mansão Bly. A gente vai ver muitos atores nessa série que são dessas outras duas séries, do Mike Flanagan. Então vamos começar aqui pelo elenco, Então, no papel da Erin Green, nós temos a atriz Kate Siegel. Vivendo o Riley Flynn, que é o ator que começa a série, Zach Gilford. Vivendo a personagem Bev King, temos a Samantha Sloyan. O xerife Hassan é vivido por Rahul Kohli. E o seu filho, Ali Hassan, vivido por Rahul Aburi. Temos também a Lisa, vivida por Ana Mara Simone, ou Simone, CY. Temos a doutora Sarah Gunning, vivida por Annabeth Gish. O padre Paul, vivido por Hamish Linklater, que inclusive eu fiquei sabendo que esse ator, ele é marido da atriz que fez American Horror Story. Esse ator é marido da Lily Rabe. Inclusive eles tiveram até filho aí, não faz muito tempo. Então, mais uma curiosidade aí para vocês. Continuando, nos atores principais, são muitos atores, eu estou citando apenas 12, Temos o Ed Flynn, vivido pelo Henry Thomas, a Anne Flynn, que é a Christine Lehman, o irmão mais novo, do Riley, que é o Aaron Flynn, vivido pelo Igby Rigney, e a Mildred Gunning, que é mãe da doutora, da médica, do local, que é vivida por Alex Esso.
a missa da meia-noite? A missa da meia-noite ele trata de vários temas. Então a gente tem uma discussão muito forte sobre religião, sobre vida após a morte, sobre, depois de religião, fé, né? Muita fé, a vida após a morte, temos superação, entre outros temas. Então, quando o Riley vem para a ilha, ele não é muito bem visto por aquelas pessoas, né? Afinal, ele foi preso, então tem um preconceito que vem até dentro de casa, do pai dele. O pai dele meio chucrão, aquele cara que vive pescando só na ilha, não entendia o fato dele ganhar dinheiro com o trabalho dele, que é um trabalho hoje mais moderno, que ele não entende. Então o pai dele fica meio assim, ele volta da prisão, a mãe dele recebe ele muito bem, mas por outro lado o pai dele fica meio distante, né? Então o Riley, ele vai aos poucos ali, andando pela ilha, reconhecendo as pessoas, né, vendo novamente algumas pessoas, inclusive a Aeryn Green, que foi, vamos dispor assim, um dos primeiros amores da vida dele, né? Ela também chegou a sair da ilha e voltou para a ilha depois de alguns problemas aí que ela teve na vida dela. Então os dois acabam se encontrando novamente depois de muitos anos na Crockett Island. E uma coisa que é bem interessante logo no começo é que vem um padre chamado Padre Paul para substituir o Monsenhor Pruitt, que nas palavras do padre estaria doente e por esse motivo ele não tinha voltado ainda da Terra Santa, que ele tinha ido lá visitar a Terra Santa, né, a região lá de Israel, e ele não teria voltado ainda. Então esse padre vem para substituir o Monsenhor Pruitt. E esse padre, ele já ganha a população muito rapidamente. Ele começa com as missas bem interessantes. Você vê que ali o pessoal estava meio desinteressado de ir na igreja, né? A Beatinha, que é a Bev, ficava ali o tempo todo lutando para trazer o pessoal para a igreja. E quando esse padre chega, meio que se renova e as pessoas começam a vir para a igreja e ficam animadas com a missa. E ele faz missas bem longas, falando várias coisas ali no sermão, e isso vai cativando as pessoas até o momento em que ele começa a fazer alguns milagres. Então tem uma menina que tá com problema de vista, começa a enxergar. Uma outra que anda de cadeira de rodas e que é meio que uma paquerinha ali, né, do irmão do Riley, que é a Lisa, ela volta a andar. E aí o pessoal fica maravilhado com aquilo, falou, esse padre esse aqui é ponta firme, né? Então eles começam até a esquecer o outro padre mais velhinho que vivia ali na ilha. Por outro lado, o Riley fica o tempo todo vendo ali o fantasma da menina que ele atropelou. Então toda vez ele tá andando, ele tá ali pensando, você vê que o cara que ele tá meio desiludido da vida, ele não sabe para onde que ele vai, que rumo que ele toma. Ele então fica ali conversando o tempo todo com a paquera dele de infância, e só que não chega a namorar ela, fica assim só conversando como bons amigos. E as coisas vão se desenrolando. Você começa a ver que aquilo está ganhando uma proporção muito grande. Então tudo da ilha, a ilha inteira começa a ter como parte central a igreja. Depois de um tempo, para contribuir com as horas que o Riley tem que cumprir, né, depois que ele saiu da cadeia, de meio que um Alcoólicos Anônimos, o padre começa a conversar com ele, a ter ali algumas palestras pessoais. Depois de um tempo eles começam a colocar um senhorzinho barbudo, que também é meio renegado do pessoal, porque lá no passado ele fez alguma coisa que machucou uma pessoa e o pessoal meio que não gosta dele. Ele também entra nessa espécie de Alcoólicos Anônimos e fica ele, o Riley e o padre ali conversando. Então o padre acaba sendo bom até para os renegados, até para o pessoal que a ilha não vai muito com a cara, fazendo aquele velho ditado, né? Quando a esmola é muito grande, o cego desconfia, né? A gente vê que alguma coisa ali não ia terminar muito bem. Então a gente percebe ao longo do tempo que o que esse padre está fazendo não é das coisas mais corretas, né? Então assim, se você não assistiu a série e quiser parar aqui, já deu para você ficar curioso, bateu aquela vontadezinha de assistir, vai lá, assiste, depois volta aqui e comenta. Agora você que já assistiu e quiser continuar para saber a minha opinião do desenrolar dessa série, fica aqui e vamos lá, que agora eu vou começar aos poucos, paulatinamente, com alguns spoilers. Sem muita enrolação, para você que já assistiu a série,
ou para você que quer ver o spoiler mesmo assim, não tá nem aí se vai ter spoiler ou não, o que acontece é que o padre aos poucos estava colocando um negocinho lá batizado na hóstia e no vinho que o pessoal bebia. Esse padre, na verdade, era o próprio padre Monsieur Pruitt. Ele rejuvenesceu com a ingestão desse sangue. Ele foi atacado por uma criatura que dá a entender que é um vampiro, mas tem hora que também não fica muito claro sobre isso. E esse ser com esse sangue é visto pelo padre como anjo e não como um ser ruim. E o padre, em forma até de agradecimento por tudo aquilo que está acontecendo com ele, o padre começa a colocar isso pouquinho de pouquinho na missa, e esse sangue as pessoas vão ingerindo. Ele muitas vezes pode fazer um milagre, como fez com a Lisa, como pode preparar a pessoa para uma coisa ruim que vai acontecer lá na frente. Isso acontece. O grande momento da série é quando acontece a missa da meia-noite. Um pouco antes disso, o nosso querido amigo Riley, ele já foi atacado por essa criatura, que vem ali, o padre traz essa criatura dentro de um baú, e o Riley é atacado por ela. O Riley morre e é revivido, que nem em forma de vampiro mesmo, com o sangue dessa criatura. Só que o Riley não aceita isso. O Riley, em todas as reuniões que ele tinha com o padre, ele é até um pouco ateu. Ele fica ali naquele embate, né, do religioso com a pessoa que não acredita. E o Riley se revolta contra isso. Num primeiro momento, eles não se preocupam. E o Riley vai tentar contar isso para alguém. Aí chega a cena mais bonita dessa série, que é quando o Riley vai contar, né, para Harry Green, né, o que aconteceu com ele, e ele, sabendo que ela não ia acreditar, ele sabendo que ela teria problemas para poder entender aquilo, ele meio que se sacrifica na frente dela, né, deixando a luz do sol queimar ele, para que ela possa acreditar em tudo que aconteceu. Essa cena é muito, muito, muito emocionante mesmo. Você vê que o Riley, de certa forma, ele não era um cara ruim, né? A gente percebe ao longo do tempo que quem é ruim é a Bev, que é a fanática religiosa, que ela tem preconceito com o xerife, que o xerife ele adota lá o islamismo, né? Ele é uma pessoa que veio do Oriente Médio para os Estados Unidos e se deu bem. Então ele sai de Nova York, vem para essa ilha para meio que tentar não sofrer aquele preconceito, né, que as pessoas têm com o pessoal que segue o islamismo nos Estados Unidos, e acaba sofrendo o mesmo preconceito da Bev. Ela sim, ela é preconceituosa, ela é fanática religiosa, ela quer ter o controle de tudo. Tem momentos em até que o Riley acusa ela de ter pego o dinheiro do pessoal para ela. Enfim, acontece um monte de coisa. A partir do momento em que o Riley morre, qual que é o grande momento dessa série? É o momento da missa da meia-noite. É o momento em que o padre vai tentar passar todo aquilo que ele acha que é bom para todo mundo. E aí é que o negócio pega mesmo. É aí que a situação fica fora do controle, porque ele fecha a porta da igreja com a ajuda, né, dos seus seguidores e da Bev especialmente. E o bichão lá, o bicho ruim, entra com aquelas azonas e tudo mais e ataca o pessoal geral. Essa cena é apavorante, porque você fala, não tem para onde correr, fechar a porta da igreja, você tá ali, você vai ser atacado, e aí as pessoas começam a atacar umas às outras. É assim uma cena, me lembrou bastante aquela cena do filme Drink no Inferno, quando eles estão no bar, né, e que o bar tá fechado e aqui o bicho pega mesmo, e é toda gente sendo mordida e outros morrendo e sangue para todo lado. Eu lembrei muito dessa cena do Drink no Inferno no momento da missa. Mas o legal da missa da meia-noite é que ele não trata só de susto, só de terror. Aliás, isso aí é apenas uma alegoria para temas, né, que o Mike Flanagan trata na série. Então tem diálogos muito longos. Eu vi muita gente falando que não gostou da série por causa dos diálogos muito longos. Tem horas lá que o Riley fica mó tempo conversando com a moça. Depois ela fica grávida e ela perde o neném. Também por causa que ela bebeu o tal do sangue lá.
né? Então aquele sangue meio que agiu no corpo dela como se ela tivesse grávida, fosse uma doença, e faz sumir o bebê, e ela triste com isso, ela vai lá e fica desabafando com o Riley e tudo mais. Então são cenas longas que para algumas pessoas foi cansativas, mas para mim não foi, porque no final tem uma profundidade, ele trata algum assunto ali muito interessante. Então eu gostei bastante dos diálogos, não são diálogos rasos, não são diálogos vazios, são diálogos importantes e que faz sentido em cada parte da série. E o desfecho final, né, é aquela situação já de caos, né, um monte de gente já virou, vamos dizer, entre aspas, vampiro, tentando pegar os outros, aqueles poucos que sobrou fica se escondendo e mesmo assim são atacados, né, e o pessoal, um grupo pequeno que se reuniu e que entendeu que aquela confusão toda ali saiu do controle, começa a fugir desse pessoal. Só que a situação vai ficando cada vez pior e cada vez mais difícil. Você vai vendo que é muito difícil deles escaparem daquela situação, até o momento em que sobra bem poucas pessoas e você vê que até o bicho lá, ele arruma um jeito de ir embora da ilha, porque também acabam atacando ele, né? E a cena final mostra a menina que tinha curado, né, do problema de ser paraplégica, ela volta de novo a ser paraplégica. Isso indica, né, que talvez esse ser também acabou morrendo, né, porque ele teve que fugir ali antes que clareasse, né, o dia. E como uma das personagens fura as asas dele, é bem provável que ele não tenha conseguido, e por isso que a menina volta de novo o mesmo problema que ela tinha antes da tal milagrosa cura. Minha nota para Midnight Mass é 9. Eu acho que uma série praticamente perfeita. Ela tem uma fotografia sensacional, atuações fantásticas de todos os personagens, desde a Bev, que é a personagem mais, assim, vamos dizer assim, usada ali na série, né? E o padre, que tem discursos bem longos, até o tiozinho lá do cachorro lá, quando o cachorro dele morre, que ele chora, até dói na gente, né, a dor que ele está sentindo. Então, desde os personagens, assim, vamos dizer, mais coadjuvantes, até dos personagens principais, atuações muito convincentes, o texto, o roteiro muito bem feito, a ilha em si, ela te dá uma ambientação legal, você tem ali uma dimensão total da ilha, a cena em que os animais, dos primeiros sinais que uma coisa está errada, que os animais começam a morrer, também tem uma tomada legal, que o cara vai com a câmera, depois ele vai indo, vai voltando, sem parar, sem cortes. Eu achei um lance bem interessante que eles fizeram. Então, assim, eu só tenho elogios. Eu concordo com algumas críticas que eu vi na internet. Midnight Mass talvez é uma das melhores séries de suspense e terror dos últimos anos dos serviços de streaming, né? Eu assisto muito da Amazon Prime e da Netflix, essa série da Netflix, e eu gostei bastante. Então a minha nota é 9. Recomendo muito para vocês Midnight Mass de 2021. São 7 episódios. Os episódios a gente tem, vou ler a ordem aqui para vocês, né? Então a gente tem o primeiro episódio, que todos eles são baseados na Bíblia. Então o livro 1, Gênesis, o episódio 2, livro 2, Salmos, o episódio 3, livro 3, Provérbios, o episódio 4, livro 4, Lamentações, o episódio 5, livro 5, os Evangelhos, o episódio 6, livro 6, Atos dos Apóstolos, e o episódio 7, né, o episódio derradeiro, livro 7, Apocalipse. Bom, galera, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você não tá legal, vem pro The Informetal. Valeu, galera!